Era madrugada. A água estava negra, sem lua, sem estrelas, apenas um céu pesado de nuvens pressionando sobre ondas de 2 metros vindas do Golfo de Omã. E em algum lugar abaixo daquela superfície, num dos trechos de oceano mais importantes do planeta, 4 submarinos permaneciam completamente imóveis, silenciosos, à espera. Acima deles, um grupo de ataque naval americano cortava o escuro a 16 nós. 100.000 toneladas de aço, 5.000 marinheiros, poder de fogo suficiente para redesenhar uma região inteira. E eles não faziam a menor ideia do que estava logo abaixo. O que acontece a seguir dura menos de 12 minutos, e quase ninguém vai alguma vez saber. Mas antes de chegarmos ao confronto em si, é preciso entender por que o Estreito de Hormuz é essa panela de pressão que é. A localização não é aleatória. Trata-se de um canal estreito, com apenas 33 quilômetros de largura, no seu ponto mais apertado, encaixado entre o Irão e a Península Arábica. E por aquela fresta passam a cada dia cerca de 20% de todo o petróleo mundial. Todos os dias, sem exceção. Petroleiros, navios de gás natural liquefeito, cargueiros, todos têm de passar por ali. Não há desvio, não há rota alternativa. Se esse estreito fechar, mesmo que seja por uma semana, os mercados globais de energia entram em colapso. O Irão sabe disso. Sabe há décadas, e passou anos construindo uma estratégia militar em torno de uma única ideia central. Não é preciso vencer uma guerra contra a Marinha dos Estados Unidos. Basta tornar o custo de operar naquela região alto o suficiente para que deixe de valer a pena. É esse o jogo todo. Mísseis, drones, lanchas de ataque rápido, minas e submarinos. Tudo apontado para aquele único ponto de estrangulamento. E há algo que a maioria das pessoas não percebe sobre a doutrina naval iraniana. Eles estudaram cada grande confronto naval envolvendo os Estados Unidos desde os anos 80. Observaram o que aconteceu na Guerra do Golfo. Analisaram como os grupos de ataque americanos operam, como distribuem os seus navios de escolta, onde estão as falhas, quanto tempo leva a responder a uma ameaça submersa. Não construíram a sua estratégia para combater a marinha que os americanos têm em propaganda. Construíram-na especificamente para explorar a marinha que realmente observam. Pequena, rápida, silenciosa, costeira, otimizada para exatamente essa geografia. O Estreito de Hormuz não é apenas o seu quintal, é uma armadilha que levaram 30 anos a projetar. Quando um grupo de ataque americano atravessa o estreito, não é apenas uma manobra de rotina, é uma mensagem: diz, vamos onde queremos, quando queremos, e não há nada que possas fazer. A questão naquela noite em particular era saber se o Irão estava prestes a tentar provar o contrário. Os submarinos que aguardavam no escuro não eram o que a maioria das pessoas imagina quando pensa no poder naval iraniano. A Marinha Regular Iraniana opera velhos navios da classe Kilo, embarcações de era soviética, bem documentadas e largamente previsíveis. O que estava ali no fundo naquela noite era diferente. Mais novos, menores e especificamente concebidos para um único ambiente. Águas costeiras rasas, acusticamente complexas, exatamente como as do Estreito de Hormuz. Cada embarcação funcionava com um sistema de propulsão independente do ar, o que é uma vantagem enorme. Submarinos convencionais a diesel têm de subir periodicamente à superfície para recarregar as baterias, num processo chamado snorkeling, que é exatamente quando se tornam mais vulneráveis. Os submarinos com propulsão independente do ar não precisam disso. Conseguem permanecer submersos, funcionando quase em silêncio absoluto, durante dias inteiros. A sua assinatura acústica, ou seja, o ruído que produzem, cai abaixo do nível de ruído ambiente do oceano. Embarcações de pesca fazem mais barulho. A baixa velocidade são quase invisíveis ao sonar passivo. E estavam armados. Torpedos supercavitantes que viajam a quase 200 nós submersos, gerando uma bolha de gás em torno de si mesmos que elimina o arrasto. Para comparação, um torpedo convencional de grande porte atinge talvez 50 nós. Estes estavam numa categoria completamente diferente. Junto a isso, mísseis antinávio alojados em células de lançamento vertical, prontos a disparar.
O plano era em camadas. Os mísseis viriam primeiro, não necessariamente para acertar em algo, mas para forçar o grupo de ataque a reagir, para virar as atenções para cima, para acionar os sistemas de guerra eletrônica. E enquanto isso acontecia, os torpedos já estariam na água. Quando alguém percebesse o que realmente se aproximava, os cálculos indicavam que o porta-aviões teria cerca de 94 segundos antes do impacto. Era um plano inteligente no papel. O que o tornava genuinamente perigoso não era nenhuma arma isolada, era a combinação, o encadeamento. Os sistemas modernos de defesa naval são extraordinariamente capazes, mas têm limites, e esses limites são sobretudo de tempo e atenção. É possível lidar com uma ameaça de míssil ou com uma ameaça de torpedo. Lidar com ambas em simultâneo, de múltiplas direções, com janelas de reação comprimidas, é um problema fundamentalmente diferente. Foi exatamente isso que o planeamento pretendia criar. Não uma lacuna na tecnologia americana, mas uma lacuna no tempo americano. O grupo de ataque seguia numa guarda de rotina. O painel de ameaças estava elevado havia semanas, dadas as tensões regionais, mas nada apontava para algo iminente. O radar de superfície estava limpo. O quadro aéreo estava claro. A situação subaquática, tanto quanto alguém sabia, estava calma. O que torna aquele momento tão extraordinário é o quão perto esteve de correr ao contrário. Seguindo atrás do porta-aviões, encaixada na sombra acústica dos 4 enormes eixos de propulsão, estava um submarino americano de ataque rápido. O seu conjunto de sonar estava entre os sistemas passivos de escuta mais sensíveis alguma vez construídos. Mas o estreito naquela noite era um caos acústico. O ruído do tráfego mercante, camadas biológicas perto da termoclina, a própria propulsão do porta-aviões mascarando metade do setor traseiro. Era exatamente o tipo de ambiente projetado para esconder aquilo que se estava a esconder nele. De madrugada, o supervisor de sonar do submarino americano captou algo. Não um alarme, não um contacto claro, um padrão. Uma microvariação no campo de ruído ambiente a 47 Hz, repetindo a cada 3,2 segundos, aparecendo em 3 elementos de array separados ao mesmo tempo. O computador sinalizou-o com 31% de confiança. O limiar de alerta era 45%. Estatisticamente, aquilo era ruído. Eram seres biológicos. Era o gerador de um navio mercante a 2 quilômetros de distância. Exceto que o intervalo era regular demais, e a leitura vinha de diretamente à frente do rumo do porta-aviões. Ele reportou, recomendando ir ao modo ativo, ou seja, emitir um ping de sonar, o que revelaria imediatamente a posição do submarino, mas responderia definitivamente à questão de o que estava ali fora. O oficial de quarto levou 3 segundos e depois deu autorização. Aquele único ping mudou tudo. O pulso viajou para fora pela camada superior e quente do estreito, refratou para baixo através da termoclina e varreu a coluna de água inferior em arco curvo. E encontrou-os. Reflexos geométricos duros. O retorno inconfundível de cascos de aço, não um, não dois. 4 contactos separados, posicionados em formação coordenada diretamente no rumo do porta-aviões. Pense em como aquele momento se sente naquela sala de controlo. Enviaste um único ping, esperando confirmar um falso alarme, e 4 submarinos responderam, em formação de diamante, já dentro do alcance de armas. A partir daquele momento, tudo aconteceu a velocidade extraordinária. Postos de combate em 41 segundos. A primeira aeronave no ar em menos de 2 minutos. Helicópteros a descolar. Destroyers a quebrar formação. O grupo inteiro de ataque a pivotar de trânsito de rotina para a perseguição ativa de 4 contactos submersos em simultâneo. E vale a pena entender como um grupo de ataque naval americano funciona de verdade num momento como este. Não é caos. Cada plataforma naquela formação está ligada através de uma rede de dados em tempo real. No instante em que os contactos foram classificados, essa informação estava em todos os ecrãs de todos os navios e aeronaves do grupo em menos de 1/3 de segundo. Os destroyers já sabiam em que direção quebrar. Os helicópteros já sabiam para onde voar.
O sistema de combate do cruzador já estava a construir soluções de disparo. Funciona menos como uma frota a reagir a uma surpresa e mais como um único organismo distribuído cujos sensores de ameaça acabaram de disparar. A resposta não foi coordenada naquele momento. Foi coordenada meses antes em ensaios e doutrina e contingências pré-planeadas. O que acontece agora é apenas execução. O comandante do submarino iraniano ouviu os pings. Ouviu-os a vir de múltiplas direções ao mesmo tempo. Sabia que tinham sido descobertos e tomou a única decisão que a situação lhe deixava: disparar tudo imediatamente. Mesmo com uma solução de disparo degradada, saturar o alvo e esperar pelo melhor. Os mísseis romperam a superfície a menos de 1 quilômetro à frente do porta-aviões. Ativaram os seus sensores de radar e bloquearam o alvo de 100 mil toneladas de secção transversal de radar. Nunca chegaram perto. O sistema de guerra eletrônica do porta-aviões identificou as emissões de radar no instante em que se ligaram. Frequência, forma de onda, padrão de pulso, e respondeu em menos de 200 milissegundos com interferência que cegou 2 deles instantaneamente. Foram balísticos e caíram na água antes de chegar. O terceiro readquiriu por orientação de reserva e foi abatido pelo sistema de armas de curto alcance, uma metralhadora rotativa de 20 milímetros disparando a 4.500 tiros por minuto, a 300 metros de distância. Os torpedos eram o problema real. A 200 nós estavam dentro da janela normal de reação, mas o submarino americano de ataque já tinha reposicionado, colocando-se entre as armas que se aproximavam e o porta-aviões. Engodos acústicos foram lançados, imitando a assinatura de propulsão do porta-aviões com maior amplitude. Um torpedo perseguiu o engodo. O outro perdeu o seu envelope de supercavitação. A bolha de gás colapsou, o arrasto disparou, a velocidade caiu, a orientação falhou e o torpedo ficou sem combustível a 200 metros do casco do porta-aviões e afundou. O porta-aviões nunca foi atingido. O que se seguiu foi clínico. Helicópteros Seahawk, já no ar, lançaram torpedos ligeiros diretamente sobre as últimas posições conhecidas de 3 dos 4 submarinos iranianos. Um foguete anti-submarino de um dos destroyers percorreu 4 quilômetros em arco e entregou a sua carga útil sobre o quarto. Um dos submarinos tentou uma subida de emergência, emergiu à superfície, transmitiu 7 segundos de dados encriptados e foi readquirido em águas rasas. Minutos depois, as 4 assinaturas acústicas tinham emudecido. O estreito estava silencioso de novo. Apenas ondulações e tráfego mercante distante e o ritmo constante do porta-aviões avançando a velocidade reduzida enquanto o perímetro era restabelecido. O navio nunca mudou de rumo, nenhum marinheiro ficou ferido, nenhuma aeronave se perdeu. O confronto inteiro, desde aquela primeira sinalização de 31% de confiança até a última arma completar o seu percurso, durou 11 minutos e 47 segundos. Agora, afaste-se dos pormenores táticos por um momento e pense no que este confronto representa estrategicamente, porque as armas e os minutos são apenas parte da história. O Irão gastou, por qualquer estimativa razoável, anos e recursos enormes a construir aqueles 4 submarinos, obtendo componentes através de intermediários espalhados por vários países, montando-os de forma encoberta, treinando tripulações, desenvolvendo uma doutrina em torno deles. Os torpedos supercavitantes, os mísseis, a propulsão independente do ar, a formação coordenada em diamante, nada disso acontece de um dia para o outro. Este foi um investimento sério e de longo prazo numa capacidade especificamente concebida para ameaçar porta-aviões americanos naquele ambiente exato. E foi neutralizado em menos de 12 minutos por um supervisor de sonar que decidiu confiar num número que o próprio computador lhe disse não valer a pena considerar. Isso não é coincidência. É o resultado de décadas de investimento americano precisamente na direção oposta. Não em armas mais vistosas ou navios maiores, mas em sensores, em redes de dados, em treino, na infraestrutura não glamourosa e invisível da detecção. A coisa mais cara que a Marinha Americana opera não é um porta-aviões ou um destroyer.
É o sistema que garante que essas plataformas nunca são apanhadas desprevenidas. E naquela noite, esse sistema funcionou exatamente como estava suposto. Nenhuma declaração pública se seguiu. Os meios de comunicação estatais iranianos reportaram que 4 embarcações não tinham regressado de um exercício de treino. Uma busca foi anunciada e depois silenciosamente cancelada. Nenhuma destroça foi atribuída, nenhum protesto diplomático apresentado, nenhuma fotografia publicada.